Fala Dev, beleza? Eu sou o Otávio, instrutor digital aqui da Faculdade V2 e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma aplicação bem bacana em celebração ao final de ano e à virada de ano. Então a gente fez aqui uma aplicação onde a gente vai basicamente tratar de HTML, CSS e JavaScript e vamos tentar aí fazer uma aplicação bem bacana comemorando esse nosso ano novo. Então vamos lá, a nossa aplicação basicamente é essa daqui. Então a gente tem ali um slogan falando Feliz Ano Novo, esse slogan ele é animado, e a gente tem ali atrás uma série de fogos de artifício explodindo, e a gente faz isso aqui utilizando basicamente elementos de HTML, CSS e JavaScript, como eu disse. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar nosso documento index.html. Tendo criado aqui, a gente já vai criar uma versão padrão aqui do HTML. Vamos dar um título para isso aqui. Então, Feliz Ano Novo. Vai ser o nome aqui, o título da nossa aplicação. A gente já vai linkar a tag style. Opa, na verdade, vamos linkar corretamente isso aqui. Então, a gente vai usar um link de CSS e a gente já tem aqui configurado. A gente vai criar agora um script, vamos chamar o main.js. Então, basicamente, são esses três documentos que a gente vai utilizar. Dentro do nosso HTML, a gente vai ter o seguinte, uma div com a classe neon. Dentro dessa nossa div aqui, a gente tem um span com a classe text. A gente vai passar um data text para isso aqui, e vai ser igual Feliz Ano Novo. E a gente tem isso aqui repetido dentro do nosso span. Só que vocês vão entender um pouco mais para frente, mas basicamente o que vai acontecer? Vai ter uma sobreposição, onde nosso Feliz Ano Novo do data text vai estar em cima do nosso Feliz Ano Novo comum. Beleza? Agora a gente vai criar um span aqui com uma classe gradiente e a gente vai criar um último span com a classe spotlight. Beleza? Então aqui a gente já tem criado basicamente todo o nosso span, nossa div do neon, na verdade. Agora a gente vai criar um canvas. Esse nosso canvas vai ter o ID de canvas. Beleza? Então, aqui a gente já tem todo o nosso HTML criado. Então, basicamente, eu vou dar um Ctrl S nisso aqui. Eu vou abrir essa minha aplicação. Vamos aqui. Então, a gente tem aqui já Feliz Ano Novo. Mas está bem longe ainda, bem longe mesmo do que a gente quer. Então, vamos voltar lá para a nossa aplicação. E vamos começar a editar primeiro pelo CSS, que é a parte mais fácil. Então, a gente vai criar um style.css e a gente vai começar a fazer a edição. Bom, então o que a gente precisa? Basicamente, a gente precisa do nosso body, que vai ter margem de 0, e a gente vai ter as seguintes formatações. Então, aqui eu vou ter basicamente um height de 100%, então a gente vai pegar o 100VH, que é view height, um display de flex, um align item center, justify content center, e um background color mais voltado para o preto ali. Beleza? Para o nosso canvas, a gente vai ter o background de preto. Então a gente vai utilizar aqui black, beleza? Para a nossa classe neon, a gente vai fazer o seguinte. Vamos trazer para cá a nossa formatação, para a gente não perder muito tempo. Então a gente vai ter uma position absolute para ele, um overflow de hidden, um brightness de 200% e o z-index de 1000. Então esse nosso neon ele vai estar mais para frente do que o nosso canvas, porque basicamente a gente editou o absolute, que basicamente deixa tudo na mesma posição, e a gente trouxe ele para frente com o z-index de 1000. Beleza? Agora a gente vai editar o ponto .text, que é basicamente o nosso texto. A gente vai trazer para cá a seguinte formatação. Então, a gente tem um background color de black, a cor dele vai ser branca, font size 120 pixels, ele vai ter um font weight de bold, que seria mais ou menos voltado ali para o negrito. A gente tem um font family de sans serif. A gente vai transformar o nosso texto em uppercase, então todo o nosso conteúdo que tiver dentro da classe text, ele vai ser transformado em caixa alta, beleza? A gente tem uma position relative, um user select none, beleza? Agora vamos dar um ponto text before. Então depois
a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente vai trazer a formatação para cá. Lembra que a gente salvou o data text? Então, basicamente o nosso content ele vai virar o data text. Ele vai ter uma position absolute novamente, um color de white, um blur de 0.02 em e um mix blend mode de difference, beleza? Vamos dar uma continuação aqui. Então, nosso gradient. O que a gente vai ter dentro do nosso gradient? Então, basicamente, a gente precisa passar aqui o nosso linear gradient, que vai ocorrer lá nas cores que a gente selecionou. A gente vai ter essas 4 propriedades em 0, para ele estar junto com o nosso text, beleza? E a gente vai ter um mix blend mode de multiply, beleza? Em seguida, a gente vai editar Spotlight. Então, Spotlight. E a gente vai ter a seguinte formatação para isso aqui. Então, essa daqui é uma formatação um pouquinho mais complexa e eu vou explicar aqui para vocês. Então, novamente, Position Absolute. Isso aqui a gente já explicou, que a gente quer tudo junto, então precisa de um Absolute. Um Top de menos 100% e um Left de menos 100%. Um Right de 0 e um Bottom de 0. E o Background. Então, o que vai acontecer nesse meu Background? Ele vai ser um Radial Gradient, ou seja, ele é um gradiente arredondado. Não é um gradiente linear, como a gente está acostumado da esquerda para a direita. Na verdade, ele vai do meio até as extremidades, beleza? E vão ser 2 radial gradients. Então, o primeiro, ele vai ser somente branco. E o segundo, ele vai ser branco e preto, beleza? A gente vai ter uma animação para ele, que vai se chamar de Light. E um Mix Blend Mode de Color Dodge, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa nossa Light, que é a animação que a gente criou. Então a gente traz para cá keyframes, light, a gente vai dar um to e o transform, translate de 50% a 50%. Vamos salvar isso aqui, vamos ver nossa aplicação lá. E aqui a gente já tem, então, basicamente, o nosso logo funcionando, ou seja, nosso slogan que a gente tinha criado lá. O que falta agora? Falta a gente criar o nosso canvas. Então, já tem meu canvas aqui atrás, tem essa pequena faixa aqui, que basicamente é meu canvas que está lá atrás. Mas, agora eu preciso editar ele. Então, vamos voltar lá e já vamos dar início. Então, a gente vai criar aqui um main.js, que foi como a gente linkou lá, e a gente dá início a isso aqui. Então, para essa estrutura, eu vou trazer aqui um padrãozinho da internet para isso aqui funcionar. Então, eu trouxe para cá um padrão, onde a gente vai requisitar as animações, baseado em frames, das seguintes plataformas. Então, o WebKit, o Moz, o WoW e o MS são algumas plataformas como Opera, Chrome, Mozilla. Então, você tem que passar essa funcionalidade aqui para eles. Mas não se preocupem com isso agora, porque vocês poderão depois ver isso aqui com mais calma no GitHub e vocês vão entender um pouco melhor. Bom, o que vocês precisam saber? A gente vai ter um canvas, que a gente chamou, a gente vai ter o contexto desse nosso canvas, o widget desse nosso canvas, o height, as partículas, que vai ser um array que a gente vai criar, uma probabilidade, que é a probabilidade de existir esse nosso rojão, ou fireworks, como queiram, o ponto X e o ponto Y. Então, o ponto X ele é na vertical e o ponto Y é na horizontal, beleza? Então já vamos começar aqui. O que a gente precisa? No onload da nossa página, então a gente vai criar uma função onload, que a gente inclusive passou como parâmetro aqui. A gente vai fazer o seguinte. Então vamos abrir essa nossa função, a gente vai dizer que o canvas é igual ao document.getElementById. A gente vai passar o ID que a gente salvou no nosso canvas, beleza? A gente vai passar um contexto para o nosso canvas. Então, toda vez que você está tratando aí de canvas, você precisa passar um contexto para ele, se ele é 2D, 3D e assim por diante. Então, a gente vai pegar um getContext. Opa, faltou um igual aqui. Então, vamos passar esse nosso igual. Então, getContext. A gente vai passar um 2D, beleza? Então, a gente já tem salvo isso aqui. A gente vai dar um resize canvas. Vai ser uma função, beleza? A gente vai passar um window.request animation frame. E a gente vai passar aqui dentro um update road.
beleza? Em seguida, o que a gente precisa? A gente vai criar agora uma função que vai dar resize no nosso canvas. Então, já vamos criar aqui. E vamos passar o seguinte. If canvas... Opa, diferente. Não se esqueçam de passar esses dois diferentes aqui. Então, se for diferente de canvas, a gente faz o seguinte. Então, nosso w, que é uma variável que a gente criou lá em cima, for igual canvas.width, vai ser igual window.innerWidth. E agora a gente vai repetir isso aqui para o height. Então vai ser canvas.height e é igual window.innerHeight. Beleza? Então a gente já tem aqui o resize do nosso canvas feito. Em sequência, o que a gente precisa agora é criar a nossa função updateRoad, que a gente chamou no onload também. Então vamos criar ela aqui já. A gente vai dar um update. Opa, update. E paint. Então, é a função que vai pintar o nosso canvas, que a gente vai criar mais para baixo também. Então, vamos salvar isso aqui. E agora a gente precisa de um window.requestAnimationFrame, novamente, de updateRoad, beleza? Então, aqui está feita a nossa função de update do nosso canvas. E a gente vai agora criar o nosso update. Então, dentro desse nosso update, a gente vai ter o seguinte. If partículas.length. Então, se o nosso array, que é uma partículas.length, for menor que 10.000, e math.random, for menor que probabilidade, a gente faz o seguinte. Então, a gente vai criar, então, create fireworks, que basicamente é rojão em inglês. Então, vamos criar aqui, fireworks, beleza? Agora a gente vai criar uma variável alive, que vai ser igual a um array vazio. A gente vai criar um for. Então a gente vai determinar um i igual a 0. Vamos passar um partículas.length. E a gente vai determinar um i mais mais. Sem segredo, um loop padrão aqui. E a gente vai fazer o seguinte dentro desse nosso laço. Então a gente vai determinar aqui if partículas posição i. Então rodando o i, a gente vai dar um move, beleza? Esse move a gente vai criar mais para frente novamente. E aqui dentro a gente vai passar uma live.push de partículas i, beleza? Então a gente vai dar um push de todas essas nossas partículas dentro do alive. Agora a gente vai fazer uma outra função. Então é a função paint que a gente criou aqui no nosso updateRoad. Então vamos chamar ela aqui. O que vai ter dentro dela? Então a gente vai pegar o nosso contexto, que é lá o nosso contexto 2D, que a gente criou do Canvas, e a gente vai passar o seguinte. Então global composite operation vai ser igual um source over, beleza? ctx novamente, ponto fillStyle. Então a gente está preenchendo o estilo e a gente vai preencher com o seguinte. Então vai ser um RGBA de 000 e 0.2. Então vai ser um preto ali puxado para o transparente, beleza? Agora a gente vai criar um fillRect. Então ctx.fillRect de 0, V, na verdade W e H. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está dizendo que o complemento ele vai ocorrer desde a posição 0 e posição 0, ou seja, desde o alto e do início do meu canvas até o widget, que é aquele window widget que a gente criou aqui, e o height, que é novamente window height, que a gente tem aqui em cima. Então, a gente vai ter completo o nosso canvas, usando o fillRect. Beleza?
Agora a gente vai dar um ctx.global composite operation novamente. A gente vai dar um lighter, beleza? Então a gente tem aqui, foi do source over para o lighter. Então, basicamente é o que está ocorrendo aqui para a gente criar o paint do nosso firework, que seria no caso o rojão. Então a gente cria um for aqui, a gente cria uma variável i, vai ser igual a 0. A gente vai dar i menor que partículas, ponto length e i mais mais. Beleza? A gente vai abrir aqui. Eu notei que aqui a gente não passou o i, então a gente precisa passar o i menor que, beleza? Senão a gente vai ter um errão lá e a gente não vai ter nossa função funcionando. Mas arrumado isso aqui, a gente já pode continuar. Então, o que a gente vai passar aqui agora? Então, a gente vai dar aqui partículas e ponto draw. Então, a gente vai desenhar dentro do nosso contexto, beleza? E em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função que vai criar os fireworks. Então, create fireworks, que a gente inclusive criou aqui no começo. Bom, então tá aqui em cima o nosso create fireworks e agora a gente vai criar esse nosso fireworks. Então, o que a gente precisa para isso? Então, a gente vai aqui criar uma série de variáveis randômicas que a gente vai mudar a cor, mudar a posição que vai ocorrer esse nosso firework. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Então, ponto .x, que é uma variável que a gente criou lá em cima, vai ser igual a math.random vezes w menos 200 mais 100. Então, aqui a gente usa uma série de fatores matemáticos. Quem trata com Canvas, se você quer usar Canvas, normalmente você vai ter que lidar bastante com esses fatores matemáticos, físicos. E, bom, não tem muito para onde fugir, você pode talvez usar uma biblioteca, mas a título de aprendizado é melhor que você faça na mão. Então, a gente utilizou aqui basicamente o Vanilla JavaScript, que é o JavaScript puro, sem nenhuma biblioteca, para criar essa nossa aplicação. Então, o que a gente vai fazer na seguinte? O ponto y vai ser igual a math.random vezes 200, vezes h menos 200 no caso, mais 100. Então, o que significa essas duas coisas que a gente criou? Então, o ponto x do meu canvas, ele vai ser essa equação. E o ponto y do meu canvas vai ser essa equação. Então, o que está acontecendo? O ponto que vai ser criado, ou seja, que vai explodir o meu rojão, ele vai ser aqui nessa posição do ponto x do ponto y que a gente criou. E mais para frente a gente vai utilizar esse ponto x e ponto y para realmente criar o nosso rojão. Beleza? Agora eu vou criar uma variável nFire, que vai ser igual math.random vezes 50 mais 100. Agora eu vou criar uma variável c, que vai dar a cor para o meu rojão. Isso aqui vai ser um... Na verdade, vou pegar um pequeno snippet de código que eu tenho aqui, só para não ter nenhum problema de digitação. Então, o que acontece? A gente vai ter um RGB, que vai ser baseado em random. Então, a gente vai multiplicar por 200 e vai somar mais 55. Então, basicamente, isso aqui vai pegar um número entre 0 e 255 e vai fazer a soma ali pra gente, e isso aqui vai dar dentro de um RGB, que é o pick de colors que a gente tem, basicamente. Vamos indentar aqui novamente. Agora vamos criar um for. Dentro desse meu for, então, novamente, vamos criar uma estrutura. I menor que nFire. E mais. Beleza? E aqui dentro desse meu for, eu vou criar uma particle, que vai ser igual new
particle, que eu vou criar em seguida. Então, eu vou ter uma função que vai criar a partícula para a gente mais para frente. E eu vou dar aqui um particle.color, vai ser igual a C. Então, a gente está resgatando esse valor randômico que a gente tem logo acima. Vou criar uma variável vy, que vai ser igual a math.sqrt de 25 menos particle.vx vezes particle.vx. Então, o que acontece aqui? Basicamente, eu estou criando aqui uma estrutura onde meu vy vai ser igual a essa função. Então, a gente vai usar isso aqui mais para frente. E, basicamente, agora eu vou criar aqui um if math.abs particle.vy for maior que vy, a gente faz o seguinte. Então, particle.vy vai ser igual a particle.vy maior que 0, sinal de interrogação, vy, dois pontos, menos vy. Então, o que a gente está acontecendo aqui? A gente está formatando esse nosso rojão para que ele não tenha nenhum problema de execução. Em seguida, a gente vai dar um partículas.push de particle, foi a partícula que a gente criou. Então, beleza? Em seguida, o que vai acontecer? A gente vai precisar criar uma outra função. Então vamos criar aqui a função particle, que a gente chamou ali dentro da nossa função createFireworks, e a gente vai criar o seguinte aqui dentro. Então dis.w vai ser igual a dis.h, que é igual a math.random vezes 4, então vezes 4, mais 1. Vamos identar novamente. E dis.x vai ser igual a dis. Na verdade, vai ser ponto x menos dis.w dividido por 2. E dis.y vai ser igual ao ponto y menos dis.h dividido por 2. Dis.vx vai ser igual a math.random menos 0.5 vezes 10. E dis.vy vai ser igual a math.random menos 0.5 vezes 10. Beleza? Então notem que, apesar de a gente estar tratando aqui valores matemáticos, a gente tem uma certa coerência. Então a gente tem que dis.vx vai ser igualmente parecido a dis.vy. Então, basicamente, a gente tem aqui um dis.x e um dis.y, tratando das suas grandezas tanto de width quanto height, beleza? Então, a gente vai continuar isso aqui. A gente vai criar um dis.alpha, que vai ser igual a math.random vezes 0.5 mais 0.5. Então, a gente está trazendo aqui de meio. Quando a gente põe esse 0.5, é a mesma coisa que se a gente digitasse 0.5. Beleza? Então, vamos dar continuidade, dis.color. Beleza? Fechamos aqui, então. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa criar aqui um protótipo dessa nossa partícula. Então, a gente vai criar aqui um particle.prototype, que vai ser igual. A gente abre um objeto e dentro desse nosso objeto a gente vai ter o seguinte. Então, a nossa gravidade vai ser igual a 0.0125
Então, o que a gente está dizendo aqui? A nossa gravidade, basicamente, ela vai fazer o nosso rojão cair. Então, quando a gente vê um rojão assim na vida real, a gente vê que as partículas dele, ou seja, as faíscas dele, eles chegam a cair. Então, quanto maior for esse valor, mais rápido essas partículas vão cair. Em seguida, a gente vai criar um move, que vai ser igual a uma função, e essa minha função vai ser aberta com o seguinte. A gente vai dizer que dis.x vai ser mais igual a dis.vx. Em seguida, em seguida a gente tem que o dis.vy vai ser novamente mais igual o dis.gravity. O dis.y vai ser mais igual dis.vy. E o dis.alpha vai ser mais, na verdade, menos igual dis, na verdade, 0.01, beleza? Agora a gente vai ter um if. Então, se dis.x for menor ou igual a menos dis.w ou dis.x maior igual a screen.width, novamente, ou dis.y maior igual a screen.height, novamente, ou dis.alpha for menor igual a 0, a gente faz o seguinte. Então, a gente vai dar um return false, beleza? E aqui embaixo a gente dá um return true. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa editar essa nossa função que vai desenhar. Então, a gente vai dar aqui um draw, que vai ser uma função, vai ter como parâmetro um c. A gente vai abrir essa nossa função, a gente vai dar um c.save, a gente vai dar um c.beginPath, a gente vai dar um c.translate, então translate dis.x mais dis.w dividido por 2. A gente vai criar um dis.y mais dis.h dividido por 2. Agora a gente precisa do arco, então c.arc igual 0,0, dis.w, 0, math.pi vezes 2. Vamos dar uma indentada. Agora a gente tem um c.fillStyle, então estamos completando estilo, igual dis.color. A gente tem um c.global alpha, vai ser igual a dis.alpha. Terminando, a gente tem um c.closePath, então estamos fechando o caminho do nosso rojão. A gente tem um c.fill, e um c.restore. Então estamos reestruturando o nosso C. Então, feito isso, a gente já tem aqui basicamente criado. A gente vai apenas dar aqui um save. Vamos abrir novamente, Open with Live Server. E aberto aqui com o meu Live Server, a gente já tem aqui a nossa função rodando. Então, vou dar um pequeno reload aqui na página. E a gente já tem aqui, então, os nossos rojões estourando. Beleza, pessoal? Para esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. O link desse projeto está aí na descrição. Deixem seu like, se inscrevam no canal
E se você quiser aí ter um aprofundamento maior em conteúdos de programação, se inscreve no link da descrição na Faculdade V2, deixa seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima!